Olá para você que está assistindo aqui, eu sou a Ana Rodrigues. A gente vai fazer mais um episódio da nossa série de curtas da astrologia. E hoje eu trouxe um tema que vocês me pediram tanto pelos comentários aqui no Instagram, no YouTube, como também recebi alguns e-mails, né, para esclarecer uma dúvida sobre questão de karma e se existe a possibilidade de se investigar a carta natal pela astrologia tradicional nessa linha um pouco mais kármica, tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje. Mas antes eu vou pedir para vocês continuarem curtindo o vídeo, compartilhem com seus amigos também e colocando aí os comentários abaixo sobre as suas dúvidas, né, astrológicas, para que eu possa responder aqui nos episódios futuros, porque a gente vai continuar com a série por muito tempo, certo? Vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, a ideia do karma não faz parte da astrologia tradicional, né? Porque a astrologia tradicional, a astrologia clássica, foi a astrologia praticada desde aquela fase que a gente chama de fase helenista, fase grega, século I, século II ali, até o século XVII. E se a gente pensar que ela foi formatada, a astrologia grega, a partir dos conhecimentos que vieram da Mesopotâmia e do Egito, a ideia do karma não faz parte. A ideia do karma ela é bastante vinculada ao budismo, por exemplo, né? Então não faz parte dessas culturas, não fazia parte dessas culturas. E a astrologia ocidental ela foi estruturada basicamente naquela fase grega porque ela se conciliava muito com a astronomia e muito voltada para as questões práticas da vida, ok? Então a gente já pode colocar que a ideia de astrologia kármica, a investigação do karma por meio da astrologia, é uma ideia da astrologia moderna. Agora, gente, eu penso assim, que investigar karma se relacionando a coisas de vidas passadas por meio de conceitos astrológicos é uma coisa meio estranha, né? Existe astrologia kármica nesse viés moderno, mas por que eu penso? Quando a gente começa a estudar astrologia clássica, a nossa percepção ela vai em torno da carta natal sobre as condições da vida. A gente pode dizer que ele é uma carta de promessas da vida e de questões comportamentais do nativo. Então, por meio da carta, você faz uma leitura previsional sobre as várias áreas da vida, como você pode também entender o modo de agir, o modo de pensar, o modo de sentir daquele nativo, certo? Mas é um mapa da vida presente, ele é calculado para o momento e para o local de nascimento, então ele tem relação com os acontecimentos da vida presente. Quando a gente tenta colocar isso lá no passado e investigar, fulano foi um rei, foi uma rainha, foi um faraó, foi um guerreiro, por exemplo, lá no passado, isso já foge à possibilidade da estrutura da carta astrológica. Eu sei que tem astrólogos, existem astrólogos que seguem por essa abordagem, usam elementos bem mais subjetivos do que aqueles propostos em termos técnicos dentro da carta natal, mas isso é uma opção do astrólogo. Poderia dizer que em termos da estrutura da astrologia, não existe nenhum parâmetro que te diga que, por exemplo, quando você tiver o Marte no signo de Escorpião, na vida passada você foi um guerreiro, você foi, sei lá, qualquer coisa. Não existe isso. Isso é uma interpretação, né, para encaixar a estrutura astrológica dentro do tema do karma, né, dessa questão toda. Por questão da globalização, esses conceitos filosóficos, espiritualistas, divisões orientais, eles permearam a estrutura moderna. E você vai ver, por exemplo, escolas de yoga. Você vai ver escolas de yoga no Japão, na Turquia, no Egito, que são países que vêm antigos, né, mas que têm uma estrutura cultural totalmente diferente do yoga. Mas, enfim, acabou que a globalização permeia tanto as culturas de todos os países que isso se misturou. E os conceitos filosóficos também. Então, a ideia do karma acabou entrando também muito fortemente dentro do pensamento ocidental. Mas a gente precisa levar em consideração que quando a gente fala de astrologia, ela é uma maneira de explicar a vida, é uma das formas de se explicar a vida, assim como existem muitas outras, a biologia, a psicologia e muitas outras linhas, né, dentro das suas áreas de atuação, dos seus conhecimentos específicos, e a astrologia é uma que explica como a vida se desenrola, a vida de uma pessoa, no caso da astrologia natal, né, a vida de um nativo, e que a gente tem que levar em consideração que ela tem parâmetros, ela não é ilimitada. Então, existem possibilidades de trabalho astrológico e existem impossibilidades de trabalho astrológico. Por exemplo, quando você quer investigar questões
de momentos passados, porque o mapa se trata da vida presente. Aí você pode pensar, mas uma pessoa já vem com certas tendências do comportamento, que vem por causa do temperamento e que vão indicar certas habilidades, certos potenciais, certos desafios e tudo mais. Sim, mas a gente está falando do que ela vai experimentar na vida presente. Independente de eu saber se isso foi gerado numa vida anterior, ou 10 vidas anteriores, ou 1000 vidas anteriores, enfim. Isso é um ponto que precisa ficar claro. Até porque, assim, se a gente pensa em karma, a gente tem que colocar junto a ideia da reencarnação, não é isso? Que, então, a alma reencarnaria num corpo. E essa ideia da reencarnação, ela sofre alterações e visões diferentes de linha para linha espiritualista. E reencarnação não é um tema astrológico, pessoal. Ele até fez parte de algumas linhas, de algumas escolas filosóficas como pensamento, mas na astrologia não existe, nem na clássica mesmo, tradicional, se você pegar desde o período grego até a fase renascentista, não existem estudos baseados no processo da reencarnação. Por isso que foge um pouco, e todo tipo de trabalho kármico que engloba a astrologia, ele vai para um campo das subjetividades mesmo, da interpretação do astrólogo, da conciliação dos temas astrológicos com outras coisas que não fazem parte da astrologia, por exemplo, né? Então ele entra num campo totalmente subjetivo. E como eu disse para vocês, eu sei que existem profissionais que trabalhem com essas linhas de investigação kármica pela astrologia, mas na astrologia tradicional isso não existe. Agora, você pode pegar e trabalhar o seu mapa do nativo que você estiver atendendo, do cliente que você estiver atendendo, com um olhar um pouco mais voltado para as questões do comportamento. Então, se você pensar que karma é algo que você está trabalhando nessa vida para o autoaprimoramento, então a carta natal, mesmo no viés clássico, pode ser bastante útil, porque a astrologia tradicional, ela não se baseia só no momento preditivo, quer dizer, não se baseia só na questão de interpretar promessas da vida, do desenrolar da vida, mas de entender também questões comportamentais do nativo. Existem vários significadores na fase tanto helenista, na fase medieval, até na renascentista, que servem para a gente investigar questões comportamentais de um nativo. Então você, com isso, consegue identificar certas vulnerabilidades de comportamento, como certas características que são potenciais, podem ser exploradas de uma maneira muito positiva. E aí, se você tiver esse tipo de pensamento sobre karma, de autoaprimoramento, aí a astrologia tradicional pode ser útil, mas numa investigação de uma carta natal comum, certo? Não existe uma astrologia tradicional kármica. Esse é um ponto importante para a gente fechar aqui o vídeo, ok? Então, pessoal, dou por encerrado aqui esse tema na astrologia tradicional. Eu não trabalho com a astrologia com uma visão kármica, mas faço uma leitura da carta natal tanto no sentido das previsões das promessas, como também de elementos para autoconhecimento, né? Para entender seus potenciais, as suas dificuldades de comportamento e tudo mais, o que pode ser melhorado, o que você pode fazer para minimizar os momentos mais difíceis, por exemplo, o que você pode fazer para experimentar melhor certas capacidades, certo, pessoal? Então é isso. Deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, então, de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima, então, até mais.